Vamos estudar agora sobre lançamento vertical. Imagina uma situação aqui em que nós tenhamos uma pessoinha e ela vai jogar, vai lançar um objeto verticalmente para cima. Esse objeto terá que ter uma velocidade inicial, senão ele não vai subir. Agora, perceba que ele vai atuar contra a ação da gravidade. Então, ele vai subir em movimento retardado, de tal modo que, na hora que ele atingir a altura máxima, ele para de subir para começar a descer. E aí, o movimento inverte com a velocidade em sinal contrário. A gente vai admitir que na saída, sempre, eu vou ter a velocidade inicial positiva. Se eu não tiver velocidade inicial, meu corpo não vai subir. E a aceleração vai ser negativa, a gravidade negativa, porque a gente está tendo esse movimento retardado. Então, a cada segundo que passa, a velocidade vai diminuir de um valor correspondente ao módulo da aceleração da gravidade. 9,8 metros por segundo a cada segundo, ou, se você usar a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, você teria de 10 metros por segundo redução a cada segundo. De tal modo que ele para na altura máxima. Na volta, a velocidade inicial de retorno é zero e ele retorna ao chão com o mesmo valor da velocidade com que ele saiu. Bom, se a gente conseguir adotar sempre essa ideia de velocidade inicial positiva e aceleração negativa, aplicando a função horária dos espaços, sem soda, vou tomar meia água tônica, vou fazer uma adaptaçãozinha. S menos SO é o nosso ΔS. Então, eu vou te dizer que ΔS, V0T mais AT2 sobre 2. Mas se eu estou tendo um movimento na vertical, esse meu ΔS está sendo exatamente a altura que esse corpo vai deslocar-se. Então, quem é ΔS? A altura. A altura vai ser V0T menos a aceleração, que é a gravidade, o menos que a gente está trabalhando com a gravidade negativa, menos GT ao quadrado sobre 2. Função horária da velocidade, vovozinha atômica, a nossa aceleração negativa. Então, eu vou ter V igual a V0 menos GT. Lembra que no ponto de altura máxima, minha velocidade é zero. Então, se eu substituir a velocidade final por zero, eu vou te dizer que eu vou ter V0 menos G, tempo de subida, porque a velocidade só vai ser zero na subida, e o meu tempo de subida é V0 sobre G. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, porque a gente está desprezando a resistência do ar. Então, o tempo de voo, 2 vezes o tempo de subida, ou 2V0 sobre G. Usando a equação de Torricelli, vi você mais 2 amigas na pirâmide da sabedoria. Vamos adaptar. A aceleração é menos a gravidade, e o ΔS é a altura. Porém, no ponto de altura máxima, nossa velocidade é zero. Então, se eu substituir a velocidade final por zero, eu tenho a equação da altura máxima. A altura máxima, V0 ao quadrado sobre 2G. Vamos agora dar uma olhadinha graficamente nessa situação, representando agora graficamente a ideia desse movimento. Lembra que quando você tem um lançamento vertical, esse corpo vai diminuindo a velocidade à medida que sobe. Então, vem cá. Eu vou ter uma velocidade inicial positiva, senão ele não vai subir. À medida que ele vai subindo, quando ele atingir a altura máxima, que ele tiver o tempo de subida, velocidade é zero. E a partir daí esse objeto desce, de tal modo que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Já o espaço, ora, se ele está com aceleração negativa, carinha de tristeza, com cavidade para baixo, esse corpo começa aumentando até atingir a altura máxima. Lembra que quando ele atinge a altura máxima, ele para. Então, aqui a gente teria o tempo de subida. E depois ele retorna de tal modo que ele chega no solo com a mesma velocidade que saiu. Nós estamos trabalhando em situações em que não há atrito. Então, nesse caso aqui, eu teria quem? 2 vezes o tempo de subida, que é o tempo que ele retornou. Mas, professor, se ao invés de lançamento vertical para cima, eu tivesse a ideia de queda livre. Ora, nesse caso aqui, a gente vai adotar para baixo a aceleração positiva. Então, se nós tivéssemos uma queda livre, a velocidade iria aumentando cada vez mais. Lembra que agora a gente teria uma aceleração positiva e a função do gráfico dos espaços, ele iria aumentando gradativamente com o tempo.
E numa última situação em que esse meu objeto tivesse uma certa altura inicial, diferente de zero, e atingisse o solo. Nesse caso aqui, a gente vai admitir que o solo tem posição zero. E aí eu vou pegar aquela do sem soda, vou tomar meia água tônica, adaptando. A altura final, no caso, seria zero. Vai ser a altura inicial da minha posição de lançamento, mais a velocidade inicial vezes tempo. Se eu estou lançando para cima, eu continuo admitindo que a aceleração é negativa. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar menos gt ao quadrado sobre 2. E aí eu descubro qual seria o tempo de voo. Não é bem simples? Até o nosso próximo encontro.